né? E nós vamos dar início com uma oração, né? Logo em seguida já passamos para o irmão Jailson e posteriormente retomamos. Você que está assistindo a aula e tiver alguma dúvida, você pode participar pelo chat. Você pode colocar sua pergunta, né? Ou mesmo uma sugestão, tudo aquilo que você estiver pensando, você pode participar da aula, tá? Fica à vontade. Oremos, então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos diante de Ti, da Tua presença, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai querido, no início, Pai querido, dessa lição número 4 da Escola Bíblica Dominical. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti todos os irmãos, Pai querido, que vão participar, Pai. Desde quem vai ministrar, Pai querido, as aulas, fazendo uso da Sua palavra. Nós queremos, ó Deus querido, pedir a Sua bênção sobre eles. Queremos pedir também, ó Deus querido, a bênção sobre cada um que está assistindo, Pai querido, essa live que está participando, Pai. Que essa aula, Senhor, seja uma bênção. Que não seja, Senhor querido, nós mesmos do conhecimento humano que viemos, ó Deus querido, a ministrar, mas que venha ser o seu Espírito Santo, através do seu Espírito Santo, para que o povo, Pai querido, para que seus filhos possam entender aquilo que o Senhor preparou para nós nessa lição, Pai. Seja conosco, Pai querido, nos abençoa e tenha misericórdia de nós, Pai, porque nós dependemos de Ti sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Passa a palavra agora para o irmão Jailson. A paz do Senhor a todos, um bom dia. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 311. Hino de número 311 da nossa harpa cristã. Peço que você tome aí sua harpa em mãos, louve juntamente conosco. E certamente Deus tem algo bom para nós aqui nessa manhã através da ministração da palavra de Deus. Hino de número 311. Jesus salvou-me do mundo, Ele é tão doce pra mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando ia eu no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, até que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira, receberei galardão. Jesus de Saron é a rosa, lírio suave é pra mim. Ele é a rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, na noite escura e sem luz. Tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira,
guia-me tua mão. E ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus. Breve virá das alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão. E ao findar minha carreira, receberei galardão. Amém. Que Deus abençoe a todos nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Hino maravilhoso aí para nós iniciarmos, né, irmãos? Então, lembrando para vocês que vocês podem participar pelo chat, né? Enviar sua pergunta, né? Pelo que você tiver alguma dúvida, ou mesmo quiser fazer um comentário da lição, né? Você pode estar mandando para nós. O irmão Jailson vai estar intermediando aí, tá? Então, dando continuidade à lição número 4, com a data de 26 de abril de 2020, o título, e é o que a gente vai pegar, se atentar muito a ele, né? A gente vai ficar um ponto central no título, é a iluminação espiritual do crente, né? Vamos ver o que diz aqui o nosso texto áureo. Para que Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, que fica em Efésios, capítulo 1, 17. Né? O irmão Jailson, se tiver aí uma outra tradução, né, de uma outra Bíblia mais atual, o irmão pode ir separando para a gente ler de novo, né, o Efésios 1,17, porque eu quero me atentar aqui, ó, ao versículo quando ele fala, né, do conhecimento do espírito de sabedoria e revelação. Né? A gente vai falar sobre o que é revelação. Nós vamos, pelo menos 3 palavrinhas aqui, essenciais, a gente vai poder destrinchar para a gente entender melhor o que quer dizer essa sabedoria, esse espírito de sabedoria, de revelação, tá? Então, para entender esse espírito de sabedoria, de revelação, a gente vai se atentar a 3 palavras, que é a inspiração, a iluminação, que é o título da lição, e a revelação, tá? Antes disso, vamos ler a verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pelo grande poder de Deus. Então, voltando ao texto áureo, e voltando àquelas 3 palavrinhas que eu acabei de citar agora, né, para a gente entender o que é iluminação, né? O que é iluminação? É a capacidade dada pelo Espírito Santo de compreendermos a revelação. Que revelação é essa? A revelação é a palavra de Deus, né? É entendendo com clareza, através do Espírito Santo. Então, eles vai fazer nós nos entender com clareza, né? Se a gente lê a Bíblia somente como um livro, ou mesmo se uma pessoa
lê a Bíblia como um livro, ela não vai ter essa iluminação. Muitas vezes essa iluminação, né, nos dias de hoje, ela é confundida com a revelação. Alguém pode falar, eu tenho espírito de revelação. Deus me revelou. Na verdade, a revelação, ela é a manifestação que Deus faz de si mesmo. E a compreensão parcial, porque nós não conseguimos entender Deus completamente, né? Mas a compreensão parcial da mesma manifestação, né? E como isso? Deus tirou o véu, né? Inspirando os autores a escreverem a Bíblia, por exemplo, né? Aquilo que estava em oculto veio a ser revelado por Deus, né? Através das Escrituras, né? Essa inspiração que Deus deu aos autores, né? Quem são os autores, né? Todos eles, né? Moisés, né? Todos aqueles que começaram ali, né? Josué, depois temos ali os livros históricos, românticos, mas também depois temos Mateus, Lucas, né? O apóstolo Paulo, que escreveu muitas coisas, muitas escritas, né? Então, o que que é a inspiração, né? É a capacidade de Deus, né? A capacidade que Deus deu aos autores para escrever aquilo que Deus revelou, né? Então, aquilo que estava oculto, né? Aquilo que, como era conhecer a Deus, né, estava oculto diante dos homens, né? Não teria. Então, Deus foi revelando através dos autores, inspirando eles, eles foram escrevendo os livros, tá? Então eu já expliquei o que é inspiração, o que é iluminação, que é a capacidade que o Espírito Santo dá de compreendermos, aquilo de dar um entendimento. Quando a gente vai ler, a gente deve orar a Deus, né? Falar, Espírito Santo, me ajuda, né? Para que eu possa compreender melhor essa palavra que eu estou lendo, né? Então, ele vai te dar uma iluminação, um entendimento, um discernimento, né? A revelação é a própria palavra de Deus, é da forma como Deus vem se revelando através das Escrituras, tá? E aí depois temos várias formas, quando estudamos, de ver como Deus revelou, né? Temos várias formas. E vamos estudando, tá? Rodrigo, eu tenho duas versões aqui do textuário. Sim, por favor. O primeiro delas é da Bíblia de Jerusalém, que diz assim o texto: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação para poderdes realmente conhecê-lo. Aí, na versão transformadora, vai dizer assim: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Exatamente. Era isso que eu queria deixar mais claro aqui com outras traduções, né? Então, essa sabedoria, esse espírito de sabedoria e de revelação, essa revelação que está dizendo aí nesse versículo, ela não quer dizer, por exemplo, quando alguém diz, eu tenho espírito de revelação. A Bíblia não cita em nenhum momento esse espírito de revelação, né? Porque o homem, ele está sujeito às próprias culturas, à própria bagagem que ele tem, né? Então, o que é revelação em si? É a revelação da palavra. Mas Paulo, quando ele coloca esse texto, para que Deus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria, exatamente o Espírito Santo, né? É uma obra do Espírito Santo, como ele age, né? Dando esse espírito. Ele age em nós em todas as áreas da nossa vida, né? Ele age em nós em todas as áreas dessa sabedoria. Ela não é somente uma sabedoria para você ter a sua vocação ministerial, né? O seu chamado ministerial, né? De você ser um diácono, um obreiro, ou alguém que faça alguma coisa, algum trabalho na casa do Senhor, né? Ou mesmo na sua vida fora da igreja, né? Mas esse espírito de sabedoria, ele vai agir em várias formas, em várias facetas da nossa vida, né? Tanto na área
espiritual, como nas nossas áreas sentimental, na nossa área familiar, na nossa área do seu serviço, do seu trabalho, da sua faculdade. Esse espírito de sabedoria, ele quer dizer isso. Ele vai agir, né? O Pai da Glória vai dar os conhecimentos desse espírito para você usar em todas as faces. E também, claro, né? Não poderia ficar de fora, na sua área ministerial. Tá? Então, é isso que eu queria deixar muito claro aqui para os irmãos, que não é somente na área na sua área, no seu trabalho na igreja, né? Naquilo que você vai fazer na igreja. Continuando, né? Vamos para a leitura bíblica de classe, que fica em Efésios, né? Que vai do capítulo 1 do versículo 15 até o 23. Né? Ô, Rodrigo, Sim, antes mesmo de você ler aí, uma coisa que você falou aqui, e é muito bom que você tenha tocado nesse ponto, a diferença entre inspiração e iluminação, né? Porque é sim, como você disse, a inspiração ela foi dada aos homens de Deus no passado para receberem a revelação de Deus e documentarem isso, né? Por isso que nós temos a Bíblia Sagrada hoje. Né? E o que nós temos hoje é a iluminação dessas escrituras, para que a gente entenda em que contexto que essas passagens foram escritas, para quem era destinada essas cartas, esses livros, e o que nós podemos tirar de instrução espiritual para a nossa vida nos dias de hoje. Então, essa iluminação quem dá é o Espírito Santo. E a inspiração que Deus deu para escrever, né, para receber a revelação de Deus, ela, a princípio, ela está cessada, ela cessou, né? Até onde nós sabemos, não haverá outros livros a serem acrescentados aí na palavra de Deus. Aquilo que foi determinado como canônico é aquilo que Deus nos entregou até o Apocalipse. Então, nós sabemos que tem alguns livros aí que são considerados apócrifos, porque, segundo os biblistas, eles entendem que aquelas leituras, ainda que tenham um cunho histórico, não foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não foram colocadas na nossa Bíblia canônica, né? sim, é isso mesmo, muito bem colocado, né? Muito bem colocado. A inspiração, né, que foi a capacidade que Deus deu para os autores escreverem aquilo que Deus queria revelar de si mesmo, né? Ela, por enquanto, ela cessou, né? Como você falou, não temos aí, né, nenhum indício de que haverá outros livros, né? É exatamente o que você falou, muito bem colocado. Então vamos dando continuidade aqui. Então a gente vai depois da leitura da Bíblia em classe, a gente vai se apegar muito ao título da lição, né? Que é a iluminação espiritual do crente. Mas que iluminação, né? De que forma que ela age? Eu separei aqui uns 10 tópicos aí para a gente entender melhor a iluminação, como que ela age na vida do crente, como que ela age na vida de cada um de nós, para a gente ter uma ideia prática, né? Na prática, porque a gente está estudando, a gente estuda a Bíblia, estuda na escola dominical, mas muitas vezes a gente fica só na teoria, né? Então a gente vai tentar trazer isso para a prática. Vamos passando pelos tópicos e subtópicos, mas vamos tentar trazer isso para a nossa prática, para a gente entender como que essa iluminação acontece, de que forma que ela vai acontecendo e como a gente vai lidando com ela, né? Eu vou estar lendo fazendo a leitura da Bíblica de classe. Jailson, eu vou ler até o versículo 18 e você pode ler do 19 ao 23, pode ser? Pode sim. Tudo bem, então vamos lá. Então, Efésios capítulo 1, começando pelo versículo 15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados
os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Então, tivemos aí a leitura bíblica de classe, né? Essa é a nossa base também aí, tá? Eu queria me atentar aqui ao versículo. Deixa eu achar aqui qual versículo. O versículo que fala sobre a vocação, né? Aqui, ó, versículo 18. Né? Efésios 1, versículo 18. Tendo iluminados os nossos, aliás, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Essa vocação que ele fala aqui nesse versículo, né? A gente não pode confundir essa vocação aqui com aquela vocação, por exemplo, quando você vai entrar numa faculdade ou quando você está começando a descobrir aquilo que você vai ser profissionalmente, por exemplo, né? Ou mesmo até aquilo qual é o seu chamado no sentido ministerial, no sentido de você, eu vou ser um diácono, eu vou ser um presbítero, eu vou ser um pastor. Não, essa vocação aí é o chamamento ela é uma vocação salvífica, é um chamado para a salvação, né? Quando Deus elege, né? Na lição passada a gente estudou sobre eleição e predestinação. Quando Deus elege aquele a quem ele vai salvar, ele vai fazer um chamamento, uma vocação salvífica, né? Tem a ver com salvação e não com ministério aí, tá? Para ficar mais claro isso aí, eu vou pedir da mesma forma que eu pedi para o irmão Jailson achar em outras Bíblias, em outras traduções, eu vou pedir da mesma forma também, tá? Aí quando o irmão tiver achado, a gente pode ler também, né? Que é o versículo 18, né? A gente vai se apegar aí à vocação. Vamos ver o que outras traduções vai nos ensinar sobre isso, para a gente entender melhor o que seria essa vocação, né? Continuando aqui, nós temos aqui o objetivo geral. Objetivo geral: esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus, né? Deixando aí depois os objetivos específicos, a gente vai ter 3 pontos aí. Destacar a vocação e as riquezas da glórias inclusas na herança divina. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3, expressar o exemplo de exaltação de Cristo. Tá? Então a gente vai estudando aí. Quando o irmão Jailson achar a outra tradução. Tá, já tem aqui já. Já, né? Então pode ler, por favor. É o versículo 18, né? A gente quer se apegar a essa palavra aí, vocação. Vamos entender o que está querendo dizer a nossa revista. Tá certo. Eu vou entrar no 17 aqui Certo. e aí concluir com 18 nas duas traduções que eu tenho aqui. Bíblia de Jerusalém. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, para poderdes realmente conhecê-lo. Verso 18. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança que o seu chamado encerra,
qual é a riqueza da glória da sua herança entre os santos. Versão transformadora. Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Verso 18. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Isso. Então você vê aí que nessas duas traduções que você deu, você vê que não apareceu a palavra vocação. Porque essa palavra vocação, ela pode ser confundida com aquela outra vocação, né? Que é a vocação que você tem a capacidade de fazer algo, a facilidade em fazer algo. Eu nasci para isso, eu nasci para aquilo, né? Essa daí é a vocação É a vocação de ofício, né? vocação de ofício, exatamente. Quando a gente vai, por exemplo, escolher lá qual o curso de faculdade ou em que área que eu quero trabalhar, o que é que eu quero ser? Eu quero ser um doutor, eu quero ser um arquiteto, eu quero ser, né, uma professora, né, pedagoga, o que que eu quero ser? Essa vocação aí é a de ofício, né? Agora, essa vocação que ele está falando aqui, não é isso. Essa vocação que ele está falando aqui, no versículo 18, ele está falando do chamamento que Deus tem, a salvação, a vocação salvífica que ele está querendo colocar ali. Né? Tem a ver com salvação, né? Tem a ver com chamado para a salvação, né? E aí, o que que faz? Inclui a herança. Quando você é salvo, inclui a herança. A herança é o quê? É o que vem junto, é um pacote. Então, você foi salvo, agora você vai ter uma herança. E a herança é o quê? É aquilo que recebemos dos nossos pais. No caso aqui, aquilo que nós recebemos de Deus. Então a gente vai passando pelos tópicos e vai entender o que são essas heranças, né? Que são as bênçãos espirituais, né? Que Deus tem preparado para nós. Muitos crentes estão na igreja há muitos anos e tem uma mesa farta de bênçãos, né? Que seria o quê? Que seria a herança que Deus deixou, né? Através de Jesus Cristo. E só que a herança, vocês sabem como que funciona a herança. Primeiramente, para a herança funcionar, né, precisa ter o quê? A morte de quem deixou o testamento. Quem está deixando o testamento, ele precisa morrer. Quando ele morre, abre-se um testamento. E aí, depois que abre-se o testamento, vê qual é a herança que aquele deixou. E foi isso que aconteceu com Jesus. Ele precisava passar pela morte. Ele passando pela morte, agora, ele vai trazer para nós um novo testamento. É a partir daí que vai entrar a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. A partir do momento que Jesus morre, você tem direito a heranças, né? Aí quais são essas heranças? Nós vamos estudar mais adiante nos tópicos aí, tá? Então era isso que eu queria deixar bem claro nessa palavrinha vocação aí, né? Dando continuidade, né? Irmão Jailson, se você quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Tem algum comentário? Pode seguir, pode seguir. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, no tópico 1 agora, né? Vamos ler lá no... Primeiro, vamos ler um pedacinho da introdução aqui do comentário, tá? Olha, antes de ler a introdução, eu vou ler aqui o ponto central, né? Que é aquilo que a gente já está falando que é herança, né? Então, o ponto central da lição, ela está escrito o seguinte: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Essa vocação que a gente já está falando aqui é um chamamento, né? Chamamento para a salvação, né? Então, quando eu tenho aquele chamado, quando eu não conhecia a Cristo, e aí eu aceito a Cristo, né? É um chamado que eu tive ali. Um chamado para quê? Para salvação. Quando eu tenho esse chamado para salvação e eu faço o que está escrito na Bíblia, né? Eu começo a me corrigir, eu começo a entrar e fazer aquilo que Jesus deixou, então eu vou ter um pacote chamado herança. E aí é essa herança nós vamos estudar também. Tá? A introdução diz assim, ó.
Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença, assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão e louvor e exaltação. Então, quando ele começa ali a ler os versículos, ele começa fazendo isso, ele começa com uma ação de graças. O que, que é uma ação de graças, né? Uma ação de graças, que já é o que está escrito aí no nosso tópico, né? Tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória, né? Aí, o ponto 1 aí, a ação de graças e intercessão. Então, a ação de graças é a gratidão. É a gratidão. Eu sou grato por algo que Deus fez na minha vida. Muitas vezes nós não somos gratos e devemos ser gratos, né? Então, a gratidão, ela atrai a bênção de Deus. Por um outro lado, a murmuração, ela afasta a bênção de Deus, né? O contrário da gratidão é a murmuração, né? Eu sou grato a Deus pelo que Ele me fez, pelos livramentos que Ele me deu, né? Pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, por mais um dia, pela casa que eu tenho, né? Pelo tudo aquilo que Deus propiciou eu de conseguir alcançar. Então eu tenho que ter o quê? Gratidão. Quando eu tenho gratidão, eu atraio a bênção de Deus. Mas quando eu murmuro porque alguma coisa deu errado, eu começo a querer o quê? Murmurar, né? Exemplo de murmuração, o povo no deserto, né? Então o povo no deserto, por exemplo, vocês sabem, quando eu estava saindo ali do Egito, que foram para o deserto, né, eles ficaram 40 anos andando em círculos, né? Por quê? Porque eles não creram, né? Não crendo, não obedeceram e murmuravam. Eles murmuravam, reclamavam. Então, a vida de quem reclama, de quem murmura, ela vive em círculos, ela não sai do lugar. Porém, quando eu sou grato, né? Quando eu tenho gratidão por Deus, em Provérbios 10, 22, por exemplo, vai dizer o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Tá vendo? Aí, e onde está a bênção? Como eu já disse, está na gratidão, nos livramentos, nas curas, libertações, né, numa porta de emprego que você conseguiu. As bênçãos estão nesses lugares, né? Agora, por quantas coisas devemos ser gratos? Aí a resposta está lá em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 18. Em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Graças onde? Graças nas coisas que entendemos, graças, né, nas coisas que não entendemos, né? Graças pelas coisas boas, né? Pelas coisas que aparentemente elas podem ser ruins, mas também nós vamos dar graça, né? E por que a gente vai fazer isso, né? Podemos destacar dois versículos aí, né? O primeiro é Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, né? E um outro versículo, né? João 13, 7. Jesus falando ali, né? O que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Então eu não preciso murmurar. Às vezes está acontecendo uma coisa difícil, né, irmãos? Claro, dependendo da situação que a gente está passando, a natureza do ser humano é de reclamar mesmo, é de murmurar. Mas a gente tem que se policiar. Como Jesus disse aqui, o que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Eu lembrei Rodrigo, agora. Pode falar, Jair. esse comentário seu a respeito da murmuração, ele é muito pertinente porque realmente eu murmuro quando eu não compreendo, quando eu não entendo o agir de Deus na minha vida. Sim, Às vezes, um momento de dificuldade, um momento de prova, como a gente costuma até dizer, né? Um momento de deserto é uma preparação de Deus para algo muito maior. Né? Então, por exemplo, quando eu olho para o versículo 17 que a gente leu aí, na nossa leitura bíblica, o Paulo está fazendo uma oração. Eu peço a Deus que vocês tenham o espírito de sabedoria. Por quê? O desejo de Paulo é que eles entendessem quão grandes recursos espirituais eles tinham em Cristo e para que eles tivessem o discernimento e a compreensão
que o Espírito Santo de Deus pode oferecer a eles. Então, quando eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu começo a compreender o agir de Deus e o trabalhar de Sim, Deus. E às vezes você pega esse momento de dificuldade e você já entende, você sabe, ó, Deus está querendo fazer alguma coisa nova aí, né? O crente que tem ali a revelação do Espírito Santo, ele começa a compreender esses momentos de dificuldade que ele enfrenta. exatamente. Exatamente isso. E aí é o que a Bíblia tá, é o que a lição tá nos propondo hoje, né? Essa iluminação, né? E como que ela acontece, como que ela vai acontecendo se a gente tem o discernimento, né? A clareza de entender. Isso daí, irmãos, você pode ser o mais sábio que for. O homem mais sábio não consegue fazer sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai dar a iluminação, né? Que muitas vezes a gente vai chamar de revelação, né? Deus, que é o que Paulo diz ali logo ali no texto áureo, né? Que ele fala que na parte B lá, que ele fala o conhecimento do Espírito de sabedoria, né? Muitas pessoas, elas podem, por exemplo, sabedoria, ela não tem nada a ver com conhecimento. Tem pessoas que têm conhecimento, são estudados, doutores, mas não têm sabedoria. Porque a sabedoria é quando você coloca em prática o conhecimento que você tem, né? Quantas pessoas vocês não devem conhecer aí, né? Que fala assim, não, eu não terminei nem o ensino, no ensino médio, eu tenho só a quinta série, tenho só a terceira série, né? Mas só que a pessoa, ela é sábia, ela coloca em prática outras coisas das experiências da vida dela, né? Ela é sábia. E tem pessoas que podem ser mestres, doutores, e não são sábios, né? Então, essa sabedoria que Paulo está pedindo ali, né? O espírito de sabedoria e de revelação é através de como? Através da iluminação, né? Então, como assim Deus me revelou? Se a palavra já está revelada, né? A palavra já foi escrita. Mas esse revelou, que ele está querendo dizer, é através da iluminação, como já foi dito aqui, né? Deus vai falando com o crente, vai falando com ele, e ele vai entendendo através do Espírito Santo. Por isso é muito importante a oração, né? Você vê que Paulo aqui, ele está intercedendo, né? Dando graças a Deus e intercedendo para o Pai da glória, a Deus, né, o Criador de todas as coisas. Deus Pai, ele orando, intercedendo e falando, Senhor, dá para eles o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, né? Nós, entrando nessa questão aí de intercessão, né, é muito importante a gente saber o seguinte, né? Alguém já orou por nós, né? A oração intercessória, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Está escrito. Então você vê, Paulo ali ele intercedia, dando a entender para nós que nós precisamos fazer o mesmo. E ainda falando ainda mais sobre espírito de revelação, né? O espírito de revelação é uma ação do Espírito Santo, a fim de revelar, de esclarecer, de elucidar. Não é uma revelação de fatos que são ocultos aos homens, né? Essas partes ocultas é o que Deus foi colocando na Bíblia, ele foi colocando, foi inspirando os autores, como a gente já falou aqui, né? São coisas ocultas sim, mas referente à nossa salvação, questões espirituais, né? Que humanamente não temos como compreender, a não ser pela iluminação do Espírito Santo. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, e aí a gente vai lá e tem um entendimento, agora entendi essa passagem, entendi, né? Isso daí é o quê? É a iluminação. A iluminação que Deus dá através do Espírito Santo para que a gente possa entender, né? Dando continuidade, né, falamos aqui da intercessão, né? Que é muito importante, que é a oração, né? A oração, né, irmãos, é uma chave, né? Sem a oração, né, a gente não consegue alcançar as coisas, né? Por exemplo, como que a gente consegue alcançar alguma coisa que a gente vai pedir? No culto ontem da mocidade, né, o Wesley pregando, ele falou muito bem ali, né? A gente entendeu muito bem o que Deus queria dizer.
Muitas vezes a gente ora e fala para Deus: ah, Deus, tu sabes o que eu preciso. Claro que ele sabe, né? Mas ele quer ouvir detalhadamente aquilo que você precisa, né? Como foi pregado ontem, né? O que você está precisando? Seja específico, né? A Bíblia também vai falar que o crente não sabe pedir. Por isso ele acaba recebendo coisas que não é aquilo que seria necessário para ele, porque ele pede mal, né? Então a Bíblia vai nos ensinar isso também, né? Então, quando a gente fala de oração, é através da oração que alcançamos o que pedimos, necessitamos. É através da oração intercessória, né, faz também grande diferença. Como já foi falado aqui, ó, em Tiago, capítulo 5:16. Está escrito lá, a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Algum comentário, Jair? Sim, na verdade, até retornando um pouco aí à questão que você falou, se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia, né, exatamente com relação ao que você comentou sobre a questão acadêmica, às vezes a pessoa realmente tem o conhecimento acadêmico, mas não tem ali a sabedoria vinda de Deus, né? Se nós Sim, pegarmos a palavra do Senhor, ela foi inspirada a homens simples, a agricultores, a cobradores de impostos, pescadores, né? Um que sim, tinha mais conhecimento ali era Paulo, mas os demais que escreveram eram homens simples, eram homens do campo, eram pastores. E a esses homens Deus deu a inspiração para escreverem a Bíblia Sagrada, né? Então Deus ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e dar sabedoria a elas. amém, isso mesmo, né? A diferença aí que diz de sabedoria, né? Que vinda de Deus, né? Do Espírito Santo, que é essa que Paulo pede e intercede ali pelos irmãos de Éfeso, e o conhecimento humano, né? Então, o conhecimento humano, né, o próprio Paulo diz isso nas cartas dele, né? Que tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha de conhecimento, ele considerava como esterco, ele considerava como que não vale nada, né? Mas ele passou a entender que o vale é exatamente o Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus, a iluminação, quando a gente tem o Espírito Santo, é isso que a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, né? Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão aí na nossa vida, né? Uma decisão referente a qualquer situação da nossa vida. E aí todo mundo diz para você ir pelo caminho A, mas você sente uma coisa dentro de você, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, que não é por aquele caminho que todo mundo está dizendo para você ir, que é para você ir por outro caminho. Esse outro caminho, quem está te dando a inspiração para você ir, é Deus, é o Espírito Santo. E aí você vai por esse caminho que você sentiu. Muitos vão dizer, né? Ah, não, o meu sexto sentido está dizendo para mim ir pela rua A, pela rua B, ou tomar essa decisão, né? E nós não vamos entender dessa maneira. Nós vamos entender que é o Espírito Santo que está nos guiando em toda a verdade. Não, vai por esse caminho que vai dar certo. Aí no final você vai por aquele caminho, ouve a voz de Deus através do Espírito Santo e entende aquilo que vê e compreende e vê com seus próprios olhos que o Espírito de Deus que te guiou por aquele caminho e aquele caminho era o caminho certo. Isso é iluminação. Isso é iluminação, né? Continuando aqui, eu separei, como eu disse para vocês, alguns tópicos, né, referente à iluminação. A gente quer ficar muito nesse título da lição, né, que é a iluminação do crente, porque esse título, ele, como tá falando muito de iluminação, a gente precisa entender exatamente, né. A gente já está entendendo melhor agora, né, mas com esses tópicos aqui, eu acredito que vai ficar mais fácil ainda da gente entender. Lembrando para os irmãos, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar no comentário aí, tá? Aí a gente tenta responder, né? Se por um acaso a gente não tiver uma resposta pronta na hora, a gente traz na próxima aula. Mas, Lembrando, Rodrigo, que o pastor Josué também tá assistindo aí nossa live, né? Então,
né? A gente pode recorrer também a ele. Ah, com certeza, né? Porque a gente vai estudando aqui da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente pode dar uma escorregada aqui, né? Falar alguma coisa que talvez um entendimento diferente, né? Mas a gente procura e aceita a ajuda de todos os irmãos aí, principalmente o pastor, né? Então, pastor, seja bem-vindo aí, todos os mundos, o pastor também que está nos acompanhando. Se puder dar algum comentário aí, escrever aí no chat também, a gente agradece também que vocês participem, né? Para que a gente saiba que a gente está no caminho certo aqui, tá? Então, eu separei algumas coisas aqui da iluminação, né? Por exemplo, a iluminação, número 1, sem a qual não teríamos a profunda convicção do nosso pecado. Quer dizer, essa partezinha, algumas partezinhas não estão na lição diretamente, mas faz parte do contexto aí. Então, número 1, sem a qual, né, sem essa iluminação, não teríamos a profunda convicção do nosso pecado. Né? Então, quem é que vai lá e convence o homem do pecado? É o Espírito Santo. Isso também é uma iluminação. Número 2, sem a qual, a iluminação, sem a qual nunca enxergaríamos a salvação de Cristo. Aí nós podemos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o versículo 3 e 4. Se o Jair puder ver para a gente, capítulo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Né? Então, sem a qual nunca enxergaríamos a salvação de Cristo. Né? Então, quando vem essa iluminação, a gente começa a enxergar as coisas, porque através do Espírito Santo, a iluminação vai acontecendo. Conseguiu achar, Jailson? Sim, consegui sim. Então, por favor. Eu estou fazendo uso agora de outra tradução aqui, que é a King James 1611, tá? 2 de Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: Mas, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo, ou deste século, cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Tá vendo? Vocês sabem, Deus desse século, vocês sabem quem é o inimigo, né? Então, sem a qual nós não enxergaremos a iluminação, sem a qual não enxergaríamos a salvação de Cristo. Então, Jesus vem para desvendar, para tirar o véu, para abrir os olhos espirituais do nosso entendimento, né? Aí o tópico 3 aqui, ó. Iluminação que nos faz discernir o espiritual. Como a gente falou, os olhos espirituais, né? Aí nós podemos citar, por exemplo, a passagem que fica em João, capítulo 3, a passagem do versículo 8 ali até o 10, aquela passagem de Nicodemos ali, né? Então, Jesus falando com um grande mestre da época, né? E ele veio até Jesus falando, mas eu vou falar nas minhas palavras aqui, tá, irmãos? Vou usar uma linguagem coloquial aqui. E Nicodemos conversando com Jesus ali, né? E aí Jesus fala para ele, mas é necessário para que aqueles que entendam a palavra de Deus nasça de novo. É necessário que nasça de novo. E aí Nicodemos fala para Jesus: ah, mas como assim, Senhor? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e para nascer de novo? Né? Quer dizer, ele não entendeu espiritualmente. Ele não entendia. Ele não entendia espiritualmente. Ele começou a comparar uma coisa física. Né? Ah, como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Por quê? Porque os olhos espirituais deles estavam fechados, né? Então, um exemplo aí. Então, a iluminação que nos faz discernir o espiritual, né? Depois, tópico 4, que nos faz agir com sabedoria, né? Em Provérbios 2:6 está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento, né? Aí, para a gente entender como que a iluminação faz e como que ela vem com a sabedoria, que tem a ver com
o nosso texto áureo, né, o espírito de sabedoria, nós vamos ler aqui uma passagem de Tiago, capítulo 3, se o Jair puder achar para a gente, Tiago, capítulo 3, dos versículos 13 até o 17. Isso daqui vai abrir nosso entendimento, né, que tem a ver lá com o texto áureo que a gente leu. Né? Tiago, capítulo 3, do versículo 13 até o 17. Tá, pode ler aqui? Sim, pode ler. É o 3, né? Capítulo 3. Isso. Vamos lá. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Mas, se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e contenda, aí há confusão e toda obra do mal. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil e fácil de ser invocada, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha aí, tá vendo? É isso que a lição está falando. Exatamente isso, né? Ela vai corroborar aí com isso que está falando, do Tiago, capítulo 3. Depois vocês leem esse capítulo, né? Mas pode ler, se quiser ler do 13 em diante, para vocês entenderem, foi a leitura que a gente fez. Né? A sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É isso que é a iluminação, quando a gente entende isso, quando o crente entende isso, como que Deus trabalha, é essa iluminação que vai acontecer com a gente. Porque a sabedoria humana, né, ela vem do quê? Elas são de coisas terrenas. Né? O grandes sábios aí que não tem Jesus, grandes doutores ou etc que tem Jesus como que não tem Jesus, né, como Salvador, né? Eles são sábios na área deles, na área terrena. Mas só que eles não têm a sabedoria, essa que vem do Espírito Santo, né? Essa que faz a gente ir para frente, que faz a gente vencer as adversidades, que mesmo a gente sabendo das dificuldades que estamos passando, né? E que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai nos dar vitória, que Deus vai, sabe? Essa iluminação eles não têm, né? Mas nós temos. Muito importante essa passagem. Né? Agora, iluminação, número 5, que alarga o nosso conhecimento. Né? Jailson, a gente vai até que horas aqui? Só para me situar aqui. Então, seria até umas 11 aí, mas pode esticar até umas 11h20 aí, não tem problema não, isso tudo tá bom, né? Analisa teu conteúdo aí, mas acho que pode ir até as 11h20, sem problema. A gente tá. Vou andar um pouquinho mais rápido, né? Mas eu acho que tá dando para entender. Você que tá aí vendo a nossa lição ao vivo aí no YouTube, coloca aqui para nós nos comentários se vocês estão entendendo, né, o que é a iluminação. Se vocês têm alguma dúvida, coloca para a gente. Estamos entendendo. Temos uma dúvida tal. Coloca para a gente saber se a gente tem que. Qual o caminho que a gente tem que seguir aqui, tá? Continuando, né? Número 5 que eu falei, que alarga o nosso conhecimento. A iluminação que alarga o nosso conhecimento. Como? Como que acontece? Lendo a palavra, né? Quando eu leio a palavra, quando eu vou a um culto, né? Há o quê? Há uma iluminação, uma luz. Ela vai acontecendo ali, durante um culto, durante a ministração da palavra, né? Aí, de repente, o pastor lê uma palavra e aí, de repente, você fala assim, entendi, agora entendi o sentido dessa passagem. Isso é o quê? A iluminação acontecendo. Porque o Espírito Santo vai trabalhando ali, né? Vai iluminando a gente. E aí, você vê que, por exemplo, no livro de Oséias, ele está escrito isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Né? Então é muito importante que a gente vai aos cultos, prestar atenção na palavra,
né? Quando a gente vai orar, quando a gente vai ler a palavra, a gente sempre pediu o Espírito Santo, né? Esse espírito de sabedoria, que é o que o Paulo colocou ali, né? Aí depois a gente vai para o número 6 aqui. Iluminação que nos faz enxergar as riquezas da glória de Cristo, né? Aí a gente vai ter 2 tópicos aqui para ler, né? Que a gente já vai, isso daqui já vai entrar aqui no tópico 1.3, né? As riquezas da glória de sua herança, né? Já vai entrar aqui no tópico 3. Já isso puder separar para a gente, eu vou ler aqui em João, você pode ler em Efésios. Aliás, a gente já leu, né? É o tópico da lição mesmo. É o capítulo 1, do 19 ao 22, né? A gente já leu, que é essa parte da leitura bíblica em classe, né? Da 19 até o 22, né? A qual a sobre-excelente grandeza. Por que sobre-excelente? Uma coisa que é excelente, mas aqui é sobre-excelente. Está acima disso. Isso é o poder de Deus, é a sobre-excelente grandeza do poder de Deus, né? Sobre nós. Esse poder de Deus, o que ele fez? Ele atuou como? Ele se manifestou em Cristo, né? Ressuscitando os dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Quem colocou a Jesus à direita de Deus, Pai, né, foi esse poder sobre-excelente da grandeza de Deus, né? Não foi o próprio Jesus que subiu lá e se colocou à destra do Pai. Não, foi esse poder, o mesmo poder que fez com que Jesus ressuscitasse, foi o mesmo poder que colocou Jesus à direita de Deus, né? Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e acima de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no século vindouro, né? Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja. Então esse poder de Deus, esse poder sobre-excelente de Deus, sobre todas as coisas, é o poder também que nos garante, quando a gente tem a salvação, quando nós aceitamos a Cristo, esse mesmo poder, ele age na vida do crente. Ele age na vida do crente através de várias formas, né? E através da salvação, através também daqueles irmãos, por exemplo, que já partiram para a glória, esse poder também vai ressuscitar esses irmãos, né? Já falando aí um pouco do futuro, né? Das coisas vindouras. Esse é um poder de Deus, ele agiu na vida de Jesus Cristo e também vai agir na nossa vida, né? Agora aqui, eu vou ler aqui para completar, João capítulo 17, do versículo 5, né? João 17, vamos abrir aqui, João 17, versículo 5, né? E depois o versículo 24. Ó. E agora, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. É esse poder de Deus, Jesus falando, glorifica-me tu, ó Pai. Quem glorifica é Deus. Deus vai glorificar Jesus. E no versículo 24 ele fala, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus falando, isso vai ir de encontro exatamente ao que a gente está falando aqui, né? Que esse poder sobre-excelente de Deus, ele vai atingir a nós também. Não atingiu a nós num passado, quando nós não conhecíamos a Cristo, e aí atingiu a nós para trazer a nossa vocação salvífica, o chamamento de Deus, né? Através da eleição, para que nós fôssemos salvos. Agiu no passado. Age no presente, né? Nos livrando do mal, nos dando sabedoria, nos dando como entender cada situação que a gente vai vivendo na nossa vida. Mas também vai agir no futuro.
esse poder sobreexcelente de Deus faz isso. E aqui no versículo, em João, capítulo 17, versículo 24, Jesus fala: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Quem são eles? A igreja, né? Aqui no caso, ele estava falando das pessoas, dos apóstolos, dos discípulos que estavam com ele naquele momento. Mas isso pode se estender a nós também, né, no dia de hoje, né? Onde eu estiver, também estejam eles comigo, para que vejam minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, esse é o grande poder sobreexcelente de Deus, que está escrito ali, tá? Que isso daí já tem a ver com o nosso tópico 2, né? A sobreexcelente grandeza e força do poder divino, né? Então a gente já está falando um pouquinho sobre isso, né? A força desse poder, né? Por exemplo, no tópico 2 aí, ó, no tópico 2.2, né? A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocabulários gregos, concordantes entre si. Primeiro, a palavra, operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ischios, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que é inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força do poder de Deus: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Então, esse poder divino que a gente falou aqui, que ele fez com que Jesus ressuscitasse, fez com que Jesus ficasse à destra de Deus, e fez com que o nome de Jesus se elevasse acima de todo domínio, acima de todo nome, esse poder é o mesmo poder que vai agir na vida do crente, na vida daqueles que creem, não dos ímpios que não creem na palavra, mas de nós que cremos na palavra. Esse poder Deus nos dá, e é tudo através da iluminação. Estão entendendo até aqui, irmãos? Jailson, algum comentário? Sim, na verdade eu tenho para corroborar aí com o teu comentário, um texto da palavra de Deus que encontra-se em 1 de Coríntios, Certo. capítulo 2, do verso 9 ao verso 11. Muitas vezes nós usamos o versículo 9 e trazemos para coisas físicas, né? Coisas que a gente vem adquirir aí, até mesmo com o nosso esforço, com o trabalho, né? Certo. Mas o que Paulo queria dizer aqui é o que você está falando. São coisas espirituais que outrora nós não entendíamos e nós passamos a entender e adquirir através do Espírito Santo de Deus. Então diz assim o texto sagrado: mas, como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, né? Então, olho não viu, ouvido não ouviu, nós não sabíamos o que Deus estava preparando para nós, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida, nós começamos a compreender os mistérios de Deus e tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém, isso mesmo. Então, olha só, essa passagem que você leu muito bem colocada aí, né?
aquilo que não subiu ao nosso entendimento, aquilo que não entendemos, né, nessa passagem que fala. Exatamente isso, né? Aquilo que não subiu aos nossos corações, aquilo que ainda a gente não nem tem a imaginação, nem sabe como pode ser aquilo. É o que Deus tem preparado para nós, né? Através do quê? Através do Espírito, dali do texto áureo que a gente leu. Através do Espírito de sabedoria e revelação. Muito bem colocado, meu irmão. Vamos dando continuidade aqui. Estamos chegando já ao fim aí, irmãos. Mais um pouquinho aí, mais uns 10 minutinhos. Acho que a gente já encerra, né? Vamos ver aqui. 7. Bom, poder de Deus, já falamos. 8º. A iluminação que nos esclarece quanto à dimensão da nossa chamada e vocação, né? Sem a qual a gente não teria. Essa iluminação, ela faz isso, ela esclarece qual é a dimensão da nossa chamada e nossa vocação. Muitos irmãos, né, agora já falando do chamamento da salvação, mas que também tem a ver com o chamamento da ministerial, né, daquilo que você faz, né, daquilo que você, quando você aceita Jesus, você tem aquele chamado, você começa aí o quê? Começa a participar da escola dominical, dos cultos de ensino, você começa a participar das coisas ali da igreja, né? E aí Deus vai te chamando e você vai crescendo na palavra, né? Então tem a ver com isso também, né? No ponto 9, a iluminação que nos faz aquilatar as riquezas da glória de sua herança, né? Aí vamos ler lá agora no texto quais seriam essas glórias, né? Da herança, as riquezas da glória. Agora vamos voltar lá no 1.3. 1.3. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Já no termo riqueza, refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, né? Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Apenas desde a fundação do mundo. Tá? Então quer dizer aqui, o que ele está falando? Ele está falando que a herança, como a gente já havia falado aqui, né? Ó, teve 3 tópicos aqui, ó, a herança, né? Por exemplo, o perdão dos pecados que agiu quando? No nosso passado, quando aceitamos a Cristo, por exemplo. A adoção de filhos, que agiu quando? A partir do momento quando a gente aceita Jesus, deu-nos o poder de serem chamados filhos de Deus. E as bênçãos que podemos desfrutar no porvir. Vamos ler aqui, ó, Colossenses, capítulo 1 e 27. Se o Jair puder ver pra gente, Colossenses, capítulo 1, 27. Aí depois tem o 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou em Pedro aqui, você pode ler para a gente? Colossenses capítulo 1, versículo 27? Sim, pode ler aqui? Pode ler. Aí você pode ler e fazer um comentário, que aí eu vou ler já aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, 4 e 5. Tá. Eu vou ler o versículo 26 também, porque dá sentido ao 27, tá? Sim, sim. O mistério esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é
Cristo em vós, a esperança da glória. Isso, né? Então você vê que aí também, vamos completar agora com 1 Pedro, capítulo 1, 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 1, 4 e o 5. Vamos lá. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Vou ler o 6 também. Em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Você vê, é o que Deus colocou, como que a gente está falando, que tipo de riqueza, de herança? É uma herança incorruptível, é uma herança incontaminável e que não se pode murchar. E aonde que essa herança está? É guardada no céu para vós. Então, além da gente viver as riquezas da glória de Deus no passado, quando a gente aceita Jesus e a salvação nos alcança, né? No presente também, na nossa vida, no dia a dia, Deus nos iluminando, nos dando sabedoria, né? Que é o que está escrito lá no texto áureo, sabedoria, que é onde que Paulo intercede pela igreja. Mas não somente aí no passado e no presente, mas também no futuro, onde que vai ter lá as coisas que são incontamináveis, incorruptíveis, que não se pode murchar, que mediante a fé está guardada na virtude de Deus para a salvação dos já prestes, que já está prestes para se revelar no último tempo. Nós vivemos os últimos tempos, os últimos dias. E tudo isso vai se completar. Começa aqui e se completa na eternidade. Não é verdade? Então nós estamos já partindo para o finalzinho aí da nossa lição, né? E vamos falar só o finalzinho agora aqui, ó. Que é o que? A iluminação que nos faz ver Deus como sustentáculo de todas as coisas. Então essa iluminação, ela faz a gente enxergar Deus como sustentáculo de todas as coisas. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas, né? Nós estamos passando por um momento aí de pandemia, né? Onde que fala-se muito dessa Covid-19, né? As pessoas ficam tristes, ficam angustiadas, ficam em depressão, né? As pessoas ficam olhando para isso, mas nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, né? Ele sustenta todas as coisas. De alguma forma, se a gente entender ou se a gente não entender, Deus permitiu com que essa pandemia acontecesse no mundo, né? Você vê, depois dessa pandemia, tenho certeza, né, que todos vão mudar. Nós não vamos ser iguais. Nós vamos pensar, repensar em várias coisas que aconteceu e que vem acontecendo. Nós estamos ainda passando por isso, né? Por exemplo, esse período aí que a gente está sem poder ir na igreja, né? Poder fazer os cultos ali, né? Eu tenho certeza que tem muitos irmãos, né? Assim como nós também, estamos com saudade aí dos cultos, de ouvir a palavra, né? De ir lá adorar a Deus, todos nós juntos, né? E muitas vezes a gente podia estar lá e não estava, né? Não fazia, né, o mínimo de esforço, né? De estar ali adorando a Deus. E hoje, e agora? Nesse momento que estamos passando, não podemos ir. Entendeu? Então devemos abrir o quê? Devemos abrir o nosso entendimento, deixar com que a iluminação, que o Espírito Santo nos encha, né? Para que nós não venhamos a nos esfriar, né? E para que logo, logo, quando passar tudo isso, a gente esteja ali e sabendo que a herança de Deus para nós, ela agiu no passado, age no presente e vai agir no futuro. No futuro, onde nós estaremos juntamente com Cristo ali, nas bodas do Cordeiro, estaremos ali juntamente com Cristo, junto com a igreja, né, nos salvos, né? Então é isso que a gente tem que ter, e entender que essa iluminação, o Espírito Santo traz para nós todo esse entendimento, né?
E ali, como um exemplo, para finalizar, né, o tópico 3 ali, né, que é Cristo, nosso exemplo de exaltação, e aí a gente já passa para a conclusão. Né? Por exemplo, Cristo, as primícias dos que dormem, né? Então, assim, Cristo ele foi morto e ressuscitou. Ele não foi o primeiro a ser ressuscitado, né? Tanto que o próprio Jesus ressuscitou durante a sua passagem, né? Durante ali os evangelhos, a gente vê ele ressuscitando, né? Por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né? Teve a outra ressurreição da filha do comandante e tudo mais. Então, ele não foi o primeiro a que foi ressuscitado, mas ele foi o primeiro que foi ressuscitado e não morreu mais. Ele ressuscitou e continua vivo. Né? Aquelas outras ressurreições que aconteceram eram ressurreições que a pessoa ressuscitava, mas depois, mais para frente, ela voltaria a morrer novamente. No caso de Jesus, não. Ele é a primícia. Por que ele é a primícia dos que dormem? Porque ele ressuscitou e está vivo à destra de Deus Pai para todo sempre, né? Depois Cristo é elevado à direita de Deus, que a gente já falou, foi o poder sobreexcelente de Deus que fez isso, né? E o Cristo foi exaltado de sobremaneira. Conclusão aí, vamos ler a conclusão, né? Embrevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Amém? Irmãos, essa foi a nossa lição, né? Essa foi a nossa lição do dia de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado. Se o Jair tiver alguns comentários finais para estar encerrando, né? E é isso, irmãos. Devemos ser iluminados por Deus, estar diante da direção do Espírito Santo, né? É onde que ele vai nos revelando as coisas, né? Vai nos iluminando, nos dando o entendimento dessa palavra. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Irmão Jailson. Amém. Que Deus continue lhe abençoando, Rodrigo, por essa aula. Graças a Deus. Foi muito bom, né? Um grande aprendizado para nós aqui nessa manhã. Eu quero, né, só encerrar aqui com mais alguns versículos e a gente já ora e dá a bênção apostólica, que fica aqui em Efésios, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. Então, Efésios 3, do versículo 8 ao 12, e diz assim: A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, lhe foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo, e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Esse mistério estava oculto até mesmo aos anjos, né, principados, né, mas o nosso Deus, ele quis revelar este mistério através da igreja. Então ele vai fazer uso das nossas vidas nesse tempo presente para, assim como nós fizemos nessa manhã aqui, trazer uma elucidação ao texto bíblico, trazer um entendimento, trazer uma compreensão, de modo que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, né? Que Deus continue abençoando a todos. Obrigado, pastor Josué, que está aí acompanhando, interagindo, né? Se tudo der certo, irmãos, eu creio que o pastor Josué vai ministrar a próxima aula para nós. Seria muito Amém. bom, né? Vai ser muito bom a gente ouvir aí o pastor Josué aí, né? E como ele falou aqui, realmente, as aulas presenciais, elas são melhores, nós somos seres humanos, somos seres sociáveis, necessitamos desse contato, desse convívio,
E realmente faz falta. Ontem, na nossa live ali com os jovens, a gente teve um vislumbre, né? Matando a saudade um pouco ali, de cultuarmos a Deus e sentirmos a presença de Deus ali, ainda que sem contato uns com os outros, mas nós podemos ter ali aquele contato com Deus, né? E foi muito bom. E da mesma forma ocorre aqui nessa manhã. Amém? Oremos a Amém. Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido e santo, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Pai, pelo ensino, Senhor, da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, continue, Senhor, abrindo a nossa mente, dando-nos, Senhor, a guia do Espírito Santo, assim como diz as tuas sagradas Escrituras, aquele que tem o Espírito de Deus e é guiado por Deus é chamado Filho de Deus. E nós cremos, Senhor, que somos filhos de Deus, que fomos chamados, Senhor, nessa vocação espiritual para compreendermos o mistério da tua graça, o mistério da tua palavra. Continue, Senhor, abençoando nossos pastores, nossos líderes. Pai querido, todo aquele que de alguma forma desempenha, Senhor, um trabalho na tua casa. Meu Deus, tu és a sustentação dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres. Pai, da mesma forma, Pai querido, eu quero orar, Senhor, pela família do irmão Naor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tu és o bálsamo da vida. Tu és aquele que consola, Senhor, os corações. Em nome de Jesus, ó Deus, visita essa família que se encontra enlutada nesta hora. Senhor, e dá o bálsamo, Senhor. Traz a compreensão deles para este momento tão difícil que é o desligamento da carne. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é que eu te peço, Senhor, nesta manhã e já te agradeço. Dá-nos um domingo de paz, debaixo de bênção, para a glória do teu santo nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e todos digam amém. Que Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.